sem microfone, presidente. Bom dia a todos. São 8h59, acho que dá para começar a reunião do último dia, a sessão dessa reunião de junho, quinta-feira, dia 4 do mês de 2020. São presentes todos os conselheiros titulares da turma e vamos começar avisando que ontem, ao final da gravação, terminamos a gravação do item 609, o julgamento também do item 609 da pauta, e havia ficado um processo com vistas de mesa do Dr. Mário, um processo da relatoria do Dr. Caio, que é o 598, e vou passar já a palavra para o Dr. Caio, com a palavra. Bom dia, Caio. Bom dia. O processo ficou simplesmente para a gente rever a questão do dispositivo, né? Do 598. A gente não tinha chegado a votar. A gente não tinha chegado a votar. Tá? Não tinha chegado a votar? Dispositivo. E aí você tinha lido o relatório, mas a gente não chegou a votar. Tá? Bom, então, se eu li o relatório, o Mário pediu vista, não seria ele a verificar? Não sei qual que é o procedimento. Aí eu... pode ser que a vista também foi um pouco para consertar o relatório, né? o dispositivo, mas enfim, já que você está colocando dessa maneira, eu já posso dizer aqui que acho assim, então, tendo em vista aqui que você ficando claro o que você está... Você questionou que o dispositivo estava confuso. Eu estou olhando agora o dispositivo. Tá, você está colhendo então, as atividades do tratamento odontológico 5.320. Isso. Ok. Despesa com instrução. Eu tinha uma dúvida em relação a essa despesa com instrução, tá, Caio? Essa fundação educacional, você disse que você tinha dito aqui no seu relatório que tinha comprovado que tinha frequentado, né? Deixa eu voltar aqui. Não tinha, a decisão de primeira instância é porque ele não tinha comprovado quem era o beneficiário da despesa no recurso, no acórdão da DRJ. No recurso voluntário, ele trouxe uma prova complementar, uma declaração da empresa, discriminando quem era o beneficiário, que é o próprio contribuinte, o período, tá, que é o ano calendário em referência, e os valores pagos. Minha dúvida é só, porque não ficou, talvez esteja no voto e eu não esteja vendo, mas eu não vi que esse Fundação Educacional é curso de que isso? Essa ficou minha dúvida, porque não ficou claro se é curso de administração. Administração de empresas. Administração de graduação? Isso. Então, talvez eu não vi aqui. Então, tá. E deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Pensão judicial pagas a Cleusa e Maria José. Tá ok. Não, ficou... Eu estou já pronto para votar. Alguém tem algum esclarecimento adicional? Então, vou começar a votação. Doutor Mário, como vota? O dispositivo final, então, por favor, para ele poder votar. Caio, pode ler para o doutor Mário, por favor? Dispositivo. Desculpe. Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe parcial provimento para, mantendo a glosa das despesas, a despesa médica relativa à Fundação Petrobras Seguridade Social, Petros, no valor de 825 e 2.083, acolher a deduzibilidade de a. Despesas com tratamento odontológico no valor de 5.320, pagos a Monique Carvalho Pereira. B. Despesa com instrução no valor de 2.869 perante a Fundação Educacional Jaime Altavila. E C. Pensão judicial pagas a Cleusa Maria Borges Carvalho e Maria José Correia Costa. O que é o relator, presidente? O relator, Martim? Esse voto, inclusive, já está na pasta T, sabe?
Eu copiei esse voto mais recente já também. Martim? Acompanho o relator. Acompanho o relator. Acompanho. Leonardo? Acompanho o relator. Juliano? Acompanho o relator, presidente. Também acompanho, então foi dado provimento parcial para acatar essas despesas que, conforme acabou de ler o doutor Caio, relator. E, na sequência, já passa a palavra para o conselheiro Juliano, né, Juliano? Que vai... Perfeito. Em 610, correto? Isso, perfeito. Só para avisar, todos os meus votos estão na pasta, tá? Tá, ok. Obrigado. Vamos lá. Imposto sobre a renda da pessoa física no calendário 2014. Trata-se de recurso voluntário contra a decisão da Delegacia da Receita Federal, de julgamento da Receita Federal de Poá, de Porto Alegre. Não tem emenda, tá? Constante no relatório do acórdão de Poá, se analisa os pontos relevantes da fiscalização do lançamento tributário e do alegado na impugnação pelo hora recorrente. Por essa razão, peço vênia para transcrevê-lo. Trata-se de notificação de lançamento, lavrado após revisão da declaração de ajuste do ano do exercício 2015, no calendário 2014, por omissão de rendimentos recebidos do Supremo Tribunal, pelo Superior Tribunal de Justiça. A título de resgate de contribuição previdenciária, PGBL, FAP, no valor de 255 mil, conforme informações constantes nos sistemas da Secretaria da Receita Federal. Assim, o imposto a restituir declarado era de 4.615. Foi cancelado e foi apurado o imposto suplementar no valor de 65 mil, acrescido de multa de ofício e juros de mora, calculados até 29/3/2019. Resultado no crédito tributário de 140 mil. O contribuinte apresentou impugnação tempestiva, alegando que foi juiz federal, condição que lhe proporcionou inscrever-se no mês de outubro de 1982 no Monte Pio Civil da União. À época, pagou joias exigida e, desde então, até o mês de setembro de 2012, teve descontados de sua remuneração 4% do respectivo total. Os descontos cessaram no mês de outubro de 2012 em decorrência da extinção da Monte Pio Civil da União. Informa que parte dos valores vertidos a esse regime de previdência durante 30 anos lhe foi devolvido no ano de 2014, acrescido de correção monetária. Que a sequência dos fatos foi a inscrição no Monte Pio Civil da União em outubro de 1982, pagamento da joia, descontos mensais das contribuições por 6 anos, superveniência da Constituição Federal de 1988, subsistência dos descontos mensais por 24 anos, cessão dos descontos em setembro de 2012, o pretexto de que a Monte Pio Civil da União deixou de ser recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Parecer AGU 01/2012. Devolução no ano de 2014 de parte dos valores recebidos acrescidos de correção monetária, lançamento fiscal exigindo imposto de renda sobre o montante devido mais multa. Faz arrazoado no sentido de demonstrar que o lançamento fiscal descreveu erroneamente os fatos sob júdice. Primeiro, porque neles não é possível reconhecer a omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuição à Previdência, omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de contribuição previdenciária, privada, PGBL e FAP. E segundo, porque deu que se chamou de rendimentos de qualificação jurídica diversa, daquelas adotadas pela Advocacia Geral da União. Do rol das leis que a Fazenda Nacional indicou como suporte da ação fiscal, os artigos citados são da Lei 7.713 e 8.134 de 90. Enunciam normas de caráter geral sem repercussão no caso nos demais normas dispõem sobre benefícios recebidos da entidade de previdência privada. Se a lei se refere à entidade de previdência privada, Lei 9.250 de 95, artigo 33, se administra recursos de terceiros sob o regime de capitalização, o impetrante não pode aplicá-la para alcance da Monte Pio Civil da União, cuja natureza é pública, preciso ficar claro que não há resgate no âmbito do Monte Pio Civil da União, constituído arbitrariedade sintática.
semântica e pragmática atribuir ao vocábulo resgate, utilizado na lei, significado de indenização ou de ressarcimento. Não é possível tratar esse tema com lacunas suprível por meio de interpretação, porque nem a lei pode fazer sem ofensa ao CTN. E finaliza com efeito a mitigar o acréscimo patrimonial, a indenização e o ressarcimento não constitui fato gerador do imposto de renda. Anexa ao parecer AGU 01/2012 solicita a desconstituição do lançamento fiscal. Do acordo, a 8ª turma da Delegacia de Poá, da Receita Federal de Julgamentos de Poá, de Porto Alegre, por meio do acordo de 20 de agosto de 2019, julgou por unanimidade improcedente a impugnação apresentada pelo recorrente sobre os fundamentos a seguir descritos. Entendeu resumidamente que, da leitura do parecer da AGU, o benefício da Montepio da União, apresentado pelo ora recorrente, não foi possível extrair a natureza tributária dos valores devolvidos ao recorrente, muito menos que a natureza era indenizatória. A letra Z do referido parecer é clara ao indicar que os valores restituídos se referem a recolhimentos como contribuições feitas à Montepio. Essas contribuições foram deduzidas da base de cálculo do imposto de renda devido, tendo citado como, por exemplo, a declaração de ajuste anual de 2013, ano de 2012, folha 70 a 76. Constatou que as contribuições feitas ao Montepio Cível da União foram declaradas pelo ora recorrente, folha 73, no campo pagamentos, no valor de R$ 9.875, valor que constou como dedução no campo contribuições à Previdência Complementar FAP, 76, pelo que a base de cálculo foi reduzida, gerando um menor imposto a pagar. O ano calendário 2014, a própria fonte pagadora dos valores devolvidos sob o Código de Receita 3223, resgate de previdência complementar, modalidade de contribuição definida variável, não optantes pela tributação exclusiva, rendimentos tributáveis no valor de 255 mil. Portanto, correta a atitude da autoridade fiscal ao realizar a revisão da declaração de ajuste anual de 2015, ano calendário 2015, exercício 2014. O Código Tributário Nacional dispõe que a isenção sempre decorre de lei, que deve especificar as condições e os requisitos para sua concessão, os tributos a que se aplicam e, sendo o caso, o prazo para sua duração. O decreto do Regulamento de Imposto de Renda, 3.099, vigente na época do fato gerador, não contemplou a devolução das contribuições pagas à Previdência Complementar no rol das matérias isentas e considerando a ortoga da isenção, deve ser interpretada literalmente, os valores devolvidos devem ser tributados no momento da efetiva recuperação dos valores. As contribuições foram deduzidas da base de cálculo do imposto. Pelas razões explicitadas, a DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada pelo recorrente e manteve o crédito tributário. O recurso voluntário é admissível. No recurso voluntário interposto em 16 de setembro de 2019, o recorrente reitera os termos da impugnação, acrescenta resumidamente o que a DRJ partiu da suposição de que o recorrente deduziu da base de cálculo do imposto de renda os valores descontados na fonte pagadora a título de contribuição para a Montepio por 30 anos, mas que tal afirmação somente procede em relação ao ano de 2013, ano base 2012. Afirma ainda que o parecer vinculante da Advocacia Geral da União estipulou que os valores recolhidos a Montepio devem ser tratados como pagamentos indevidos, eis que não eram contribuições, motivo pelo qual conclui que acaso deduzido da base de cálculo do IR, deveriam ter sido glosados pelo fisco, respeitando o prazo de 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, inciso 1º do artigo 173 do CTN. Isso porque, de acordo com o parecer da AGU, a partir da Constituição de 88, a União não tinha título algum para descontar a contribuição para a Montepio Cível da remuneração do recorrente. Consequentemente, a cada recolhimento indevido, a União estava obrigada a devolver imediatamente os valores, ao fazê-lo com atraso e acumulativamente, não poderia afastar a decadência do crédito tributário, desconsiderando os exercícios fiscais, aumentando o montante do imposto
a caso devido. É o que importa relatar. Passo agora ao voto, presidente. O recurso é admissível em todos os aspectos. Preliminarmente, antes de adentrar ao mérito, é necessário esclarecer a respeito da decadência suscitada pelo recorrente, que alega que, tendo sido as contribuições de Montepio Cível da União com um pagamento indevido, a partir de cada devolução aplicada no ajuste anual do imposto de renda, o fisco teria 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte para efetuar o lançamento e cobrar o IR. Sem razão recorrente, eis que não foi esse o entendimento constante no parecer da AGU, folhas 15 a 45, embora a Montepio Cível não tenha sido recepcionada pela Constituição Federal de 88, até sua extinção, os pagamentos realizados foram válidos, tanto que resguardados os direitos daqueles em que já eram beneficiários e assegurada a devolução dos valores àqueles que não iriam usufruir do benefício. Portanto, até 2012 os pagamentos eram considerados devidos e, portanto, não se enquadraria na regra relativa à decadência ao caso. Portanto, afastada a ocorrência da decadência ao caso. Do mérito, inicialmente é necessário termos considerações a respeito da Montepio Cível, que foi instituída pelo decreto 942-A de 90, quando de sua instituição abrangia somente os empregados do Ministério da Fazenda, cujas contribuições eram obrigatórias, mas com o passar do tempo facultou a adesão aos ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros do Tribunal de Contas da União e auditores, conselheiros, auditores e procurador-geral do Tribunal de Contas do Distrito Federal, magistrados federais, ministros do Supremo Tribunal Militar, juízes, auditores. Sem dúvida, com a evolução da legislação, o tal instituto não foi recepcionado pela Constituição de 1988, que culminou na extinção da Montepio Cível da União em 2012. No entanto, considerando sua existência há tempos e todas as relações jurídicas envolvidas, foi elaborado o parecer da AGU 1 de 2012, folhas 15 a 45, que tratou de diversas situações e esclareceu que a natureza jurídica da Montepio Cível detém natureza de previdência complementar, conforme observa a linha A das conclusões do parecer. Eu cito aqui: a Montepio detém natureza de previdência complementar, ainda que ajustado como um contrato ou como uma poupança. Por isso, na essência, deve ser tratado no contexto de relações de natureza previdenciária. Embora referido parecer não tenha tratado especificamente da natureza para fins de incidência do IR, também não é possível extrair a respeito de sua natureza indenizatória. Pelo contrário, na leitura conjunta da linha Z, que determina a devolução dos valores recolhidos aos interessados, cujos benefícios não serão pagos. Portanto, trata-se apenas de recomposição do patrimônio, estando correto o entendimento da PRJ de Porto Alegre ao afastar a natureza indenizatória. Por outro lado, conforme se verifica na declaração de ajuste anual do ano calendário 2012, de fato, os valores das contribuições feitas da Montepio não foram lançados no campo pagamentos acarretando na redução da base de cálculo do imposto de renda, ou seja, os valores relativos às contribuições descontados da remuneração não foram levados à tributação na época. Frisa ainda que a própria fonte pagadora, o Superior Tribunal de Justiça, declarou os valores devolvidos como resgate de previdência complementar na modalidade de contribuições definida variável, não optando pela tributação exclusiva, rendimentos tributáveis no valor de 255 mil, folha 66. Por mais que o recorrente tenha alegado que nos anos anteriores tal dedução da base de cálculo não tenha ocorrido, o que em tese poderia implicar em não recolhimento quanto do resgate, não trouxe aos autos qualquer documento a corroborar tal alegação. Por essa razão, de rigor, sua tributação quanto do resgate do valor, como ocorre no presente caso. Aliás, é o que estabelece o artigo 43, inciso 14 do Regulamento de Imposto de Renda, vigente à época, e o fato gerador do imposto, respectivo no artigo 33 da Lei 9.250, que deixo de ler. Deste modo, entendo que não há razão recorrente. Assim sendo, relatado, analisado, e por mais que dos autos constam, não assiste razão recorrente, reconheço o recurso voluntário para negar-lhe provimento a presença sintético. Ante exposto, voto por negar provimento ao recurso. Esse é meu voto, presidente. Obrigado, Juliano. Dúvidas? Ninguém se manifesta, vou passar a votação, então. Mário, como vota? Eu acompanho o relator, principalmente pelo fato de ele estar deduzindo, né? Ele tem deduzido durante todo o período aí da base de cálculo do imposto de renda mensal e anual também. Acompanho o relator. Martim? Acompanho o relator também. Ricardo? Acompanho o relator. Vila? Acompanho também. Joana?
Eu vou pedir vistas. Eu acho que a PGBL resgate... Desculpa, eu pulei o Caio. Caio, seu voto... Eu acompanho o relator. Ok, então o Leonardo vai pedir vistas? Vou. Tá, então Ele tem PGBL, até você pediu visto em outro projeto meu, que é PGBL resgate. Eu estou na dúvida se eu aplicaria o entendimento do parecer PGFM 50 e 51 e precedente do STJ sobre o assunto de resgate de PGBL e FAP. Ok. Então, esse processo sai com vistas para o doutor Leonan, após o relator votar por negar provimento, acompanhado pelos conselheiros que votaram antes do doutor Leonan, na ordem da sequência do colegiado. Passa a palavra para o doutor Juliano, 611, por favor, item 611. Perfeito. Imposto de renda, imposto sobre a renda da pessoa física, no calendário 2014, tá? Carlos Renato. O recurso voluntário contra a decisão da DRJ do Rio de Janeiro. Não tem ementa a decisão. O lançamento fiscal foi realizado com a seguinte descrição e enquadramento legal. Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e as informações constantes nos sistemas da Receita Federal do Brasil, constatou-se a omissão de rendimento tributários recebidos em virtude de ação judicial federal no valor de 218 mil, auferidos pelo titular ou dependentes. Na apuração do imposto devido, foi compensado o imposto retido na fonte de 6.561. O constante no relatório do acórdão da DRJ sumariza bem, e eu vou citá-lo aqui, é bem curtinho, tá? Trata-se de impugnação contra a notificação de lançamento, em nome do sujeito passivo em EPIV, decorrente de procedimento de revisão da declaração de imposto de renda do exercício 2015. A autoridade lançadora apurou a infração de omissão... Só um minutinho, desculpa. De omissão de rendimentos no valor de 218, com a compensação do imposto de renda na fonte de 6.561, sobre os rendimentos omitidos. Trata-se de honorários recebidos através de justiça, conforme DIFs das fontes pagadoras do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Em virtude desses lançamentos, apurou-se imposto de renda da pessoa física suplementar, 51 mil, multa de ofício de 38.891, além de juros de mora de 20 mil. Com a ciência da notificação por via postal, em 1/4/2019, o interessado, através de seu procurador, apresentou impugnação em 16/4/2019, alegando que os valores são provenientes de honorários da Sociedade de Advogados, da qual é sócio. Os impostos foram todos recolhidos pela empresa Carlos Renato da Silva Martini Sociedade de Advogados. O acórdão da impugnação julgou por unanimidade de votos improcedente a impugnação apresentada pelo recorrente. A DRJ inicia sua análise, concluindo que o resumo da lide tributária em foco se resume na identificação do sujeito passivo da obrigação tributária em relação a outra tributária. Em outras palavras, o caso da celeuma tributária é verificar se os honorários advocatícios devem ser considerados como rendimentos das pessoas físicas. Tendo como base a análise dos documentos apresentados pelo recorrente, a DRJ entendeu que só foi possível fazer uma vinculação entre os mesmos e os rendimentos oferidos pelo interessado no ano calendário 2014, lançados como omitidos na notificação de lançamento nas folhas 6 a 10, para metade dos 16 partes citadas. Sendo assim, mesmo na hipótese em que fossem aceitas as alegações da impugnação de que os rendimentos em questão pertencem à pessoa jurídica, somente poderia ser revistas a tributação dos honorários advocatícios decorrentes das seguintes partes. Aí cita as partes, deixo de citá-las aqui. Porém, mesmo esses honorários devem ser considerados como recebidos pelo recorrente na pessoa física. Ele traz um rol de clientes, tá? E aí, o que a DRJ faz? Ela faz um cotejo entre esses clientes e que poderiam estar vinculados à pessoa jurídica. Desses aí, só metade poderiam ser clientes da pessoa jurídica. E mesmo assim, a DRJ concluiu que mesmo esses clientes não pagaram para ele, pagaram para a pessoa jurídica, pagaram para a pessoa física. A DRJ destaca que
sujeito passivo da obrigação tributária ao contribuinte, quando tem a relação pessoal direta ou com a situação que constitui o fato gerador, os modos dispostos no inciso 1 do parágrafo único do artigo 12 do Código Tributário Nacional, a Lei 8.906, de 94, que estabeleceu as regras para a constituição de escritórios advocatícios, prevê em seu parágrafo 3º do artigo 15 que as procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade que faça parte. Bom, vou passar diretamente ao voto, que eu passo e começo a falar de todos o que foi legal, do recurso voluntário. Vou passar para o recurso voluntário. O recurso voluntário, interposto em 14 de outubro de 2019, o recorrente reitera os termos da impugnação e busca provar que os valores auferidos através dos alvarás integraram o patrimônio da PJ. A PJ emitiu nota fiscal de todos os valores indicados na autuação e a PJ declarou esses valores no pagamento respectivo do imposto decorrente deles, alegando, em suma, que o fato gerador do imposto de renda se configura com disponibilidade econômica e jurídica da renda, sendo que não ocorreu tal disponibilidade no caso em discurso, pois os honorários foram recebidos e tributados pela PJ. Realmente a sociedade de advogado foi constituída somente no ano de 2013 e as citadas ações se originaram em 2009 e 2010, o que comprova ser impossível constar o nome do escritório na data do protocolo das ações, porém, após a sua constituição, todos os valores oferidos, mesmo os de ações antecedentes à sua criação, tiveram como destino a sociedade de advogados. Que todas as notas fiscais de prestação de serviços advocatícios foram emitidas pela sociedade de advogados, como pode ser comprovado com os documentos acostados nos meses, nestes autos, por meio de cotejo entre as DIFs e a Caixa Econômica Federal, com valores lançados no livro Razão, tal. Os valores auferidos através dos alvarás integram o patrimônio da PJ, a PJ emitiu nota fiscal de todos os valores indicados na autuação, a PJ declarou esses valores pagamento pagando os respectivos tributos. O recurso, meu voto, o recurso é admissível. No mérito, em que pese a inconformismo do recorrente, entendemos que deva ser mantido o lançamento fiscal, como veremos a seguir. Concordamos com o apontado pela DRJ, o núcleo da questão tributária após a identificação do sujeito passivo da obrigação tributária ao caso em tela. Ao analisarmos os documentos acostados de folhas 17 a 136, chegamos às mesmas conclusões da DRJ, de que é possível considerar que os valores recebidos pelo recorrente deveriam ser reconhecidos pela PF e não na sociedade de advogados. Nesse giro, deixou o recorrente de habilitar a PJ, o escritório, como beneficiário dos pagamentos honorários advocatícios, sendo correta a manutenção do lançamento fiscal pela omissão de rendimentos de 208 mil, com a compensação de 6 mil. Pois bem, o recorrente foi contratado por prestar seus serviços na PF, mesmo confirmando confirmou em seu recurso voluntário, e após constituição da sociedade, deixou de indicar regularizar nos autos do processo judicial que o cliente passaram a ser representados por ele, indicando o escritório a que faz parte. Dessa maneira, é correta a conclusão da DRJ de que o recorrente foi contratado na PF, pois a PJ não estava constituída à época do protocolo. Aí eu faço grande arrazoado e chego à conclusão a seguinte: ressalta-se que mostra-se insuficiente o cotejo realizado pelo recorrente em seu recurso voluntário entre os valores constituídos no livro Razão da Sociedade e os valores declarados pelas fontes pagadoras em suas DIRFs, no nome da PF do recorrente, uma vez que este não comprova que houve a regularização nos autos dos processos judiciais da habilitação do escritório de advocacia. Desta feita, sem reparos ao fazer a decisão da DRJ. Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso. Esse é o meu voto. Algum esclarecimento? Então, vou passar para a votação. Mário? Eu acho que eu relator, senhor presidente. Desculpa interromper antes. Vou pedir vista desse processo. Bom, era o momento de votar. Vistas para o Martim, eu já pergunto para o relator Juliano, 612, a mesma matéria? Mesma matéria. Não, no mesmo encaminhamento de voto? Mesma matéria, muda um pouco os anos, tá? Muda os anos, mas é a mesma matéria.
Ok, então pode ficar visto para o doutor Martim também nesse? Os dois estão, né? Os dois. Tá. O Mário replica, tendo em vista a colocação, Mário, do doutor Juliano, que é mesmos fatos, mesma matéria, você também replicaria o seu voto pelo acompanhamento do relator? Sim, presidente. Acompanho o relator também no segundo processo. Ok, então, na sequência, já vamos passar a palavra. Vamos começar agora, já está aberta a pauta do dia 3 de junho toda e amanhã do dia de hoje, 4 de junho. Então, tendo em vista o princípio da eficiência e para poder abrigar o maior número de leads, vou passar a palavra à doutora Ludmila, que tem vários processos de um mesmo contribuinte, correto? De modo a poder considerar o interesse aí de eficiência e também de ordenação da pauta temática. O contribuinte é Brasilos Construções, são os itens 641 a 647, correto, Ludmila? Eu queria pedir para a gente fazer o da NET primeiro, que eu já até fiz uma organização em termos de continência, de argumentos, então eu acho que ele está mais organizado. Na da Brasilos eu não cheguei a fazer essa organização, não, mas é coisa de 5 minutos. Você votar agora de manhã do Brasil? Tá com condição, é só porque eu preciso só desse tempo mesmo para organizar. Queria fazer, se eu puder sugerir, né, a gente gostaria de falar... Com a palavra. Gostaria de sugerir, então, que nós fizéssemos os 4 da NET, que seria o 6, que começa 627. Minha proposta seria fazer o 641, 627, 628, 634, nessa ordem. Ok. Depois, fazer um outro que eu acho que vai ser muito simples, o 629 e o 630, que são contribuintes diversos, mas a matéria é muito tranquila, a gente já apreciamos vários processos dessa mesma matéria. Depois fazer o 631 e o 636, porque é uma mesma empresa. E a gente depois faz o da Brasilos, mas só me dá um tempinho para organizar. Tem outros processos de outros conselheiros, acho que está muita coisa, Ludmila. Você conseguiu fazer, assim, se limitar a fazer, assim, 3 dessas empresas aí, tá? É porque tem outros conselheiros também que estão muito Tá certo. O que você me sugere depois dessa minha questão? Eu acho que o brasileiro é importante, porque são 6 processos da mesma empresa, se você não está... Sim, mas é só para organizar, porque geralmente eu faço minhas anotações e coloco em ordem, eu ainda não fiz isso. Em vista também essas outras demandas, tá, doutora? Então, pode fazer o seguinte, faz o da NET, Tá. 4 processos, o das, acho que é Zaba, né? Parece que são vários processos também, são os 3. 2. Não, teve um outro que tem uns 3 processos aí. Monde. Qual é? Monde, tá. Então faz a NET, a Monde e essa Brasilosa, e eu vou passar a palavra para outro conselheiro também, para todos terem oportunidade também de verificarem as suas respectivas cargas e poderem aliviar um pouco também aí Ok. Ok? Pode começar com a NET, então. Qual é o número da pauta, por favor? Eu vou inverter um pouco o número da ordem, observando a questão do recurso mais abrangente para o menos abrangente. O recurso mais abrangente é o 641, o final dele é 42. Ok. Então pode prosseguir. Então, esse caso aqui, a autuação é por causa de remuneração paga aos segurados empregados e também contribuição em razão da incapacidade laborativa. As matérias vão ser replicadas em todos os outros recursos, então eu vou pedir para ler esse processo até para que não tenhamos que lê-lo depois. Então, o número 641 da pauta, ele fica da seguinte forma. Então, trata-se, né, de recurso voluntário interposto. Ludmila, desculpa. Aqueles processos se ninguém se opor, tá?
eu vou converter esses processos, 3 últimos que saíram para vistas, eu vou converter em vista coletiva, ok? Para todos já poderem se posicionar. Claro. E não haver necessidade de uma nova vista. Perfeito? Só fazendo isso, vai ficar registrado na ata e passo de novo a palavra para a doutora Ludmila. Tá, então trata-se de recurso interposto pela NET, contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal em Juiz de Fora, que rejeitou a impugnação apresentada para manter o lançamento total de 119 mil e poucos reais, ante a ausência de recolhimento das contribuições da empresa sobre as remunerações pagas aos segurados empregados devido à Seguridade Social, além também das contribuições da empresa para financiamentos e benefícios concedidos em razão da incapacidade laborativa nas competências de janeiro de 2004 até novembro de 2005. Para a definição da base de cálculo das contribuições, foram utilizados os valores declarados pela própria recorrente em RAIS, confrontando com aqueles lançamentos em GFIP, vide relatório fiscal às folhas tais. A instância ACO, ao apreciar as razões suscitadas na peça impugnatória folhas tais, proferiu o acórdão que restou assim emendado. Aí eu coaciono a emenda. Vou ler só o que está destacado, que é a questão de ser admitível a utilização da base de cálculo constante das CNS declaradas pela empresa na RAIS para proceder o arbitramento da base de cálculo por aferição indireta. As contribuições sociais em atraso, incluídas por autuação de descumprimento de obrigação principal, ficam sujeitos a juros de mora e multa. A utilização da Selic para aplicação encontra-se, amparo legal, e não é possível, em sede administrativa, afastar a aplicação de lei, decreto ou ato normativo. Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 17/11/2008, recurso voluntário forestais, declinando parcela substancial das teses arguídas em fase de impugnação, que podem ser, assim, sumarizadas. Obrigatoriedade de prolatação de decisão administrativa para que possa ser configurado crime de supressão ou redução de tributo, impossibilidade de aferição indireta, impossibilidade de exigência de salário e educação, inexigibilidade do SAT, eis que a criação do tributo deverá ser feita exclusivamente através de lei ou decreto, necessidade de afastamento da exigência da contribuição ao SEBRAE, porquanto a bitributação é vedada pela Constituição, imperiosidade de observância do não confisco quanto à aplicação da sanção combinada e ilegalidade da aplicação da taxa Selic, é esse o relatório. Então, eu vou diferir a apreciação da controvérsia após tecer alguns apontamentos sobre as razões declinadas pela recorrente. Ao apreciar as razões contidas na peça impugnatória, a DRJ bem consignou que, abre aspas, apesar de não pertinentes à autuação, ressalta-se que, à luz do disciplinamento constitucional, os empregadores estão obrigados ao recolhimento das contribuições de terceiro, entre eles salário, educação e SEBRAE, fecha aspas, folha 111. Apesar da advertência feita pela instância ACO, em seu recurso voluntário, a recorrente, mais uma vez, despende longas laudas para tratar da inexigibilidade das contribuições devidas a terceiros, que é um objeto alheio ao da presente autuação. Além disso, insurge a recorrente contra o suposto cariz confiscatório da penalidade aplicada, folha 141 e 142, matéria esta que encontra óbice de apreciação no disposto do verbete simular número 2 desse Conselho. Então, assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, eu vou conhecer somente parcialmente do recurso. Então, com relação à impossibilidade de aferição indireta, vou ler o que está só destacado. Ao se voltar contra a aferição indireta da base de cálculo, alega a recorrente que, abre aspas, está comprovado que ela, no caso, a fiscalização, possui toda a documentação necessária à apuração, e essa documentação foi oferecida à fiscalização, fecha aspas. Então, a informação, entretanto, colide com o que fora lançado no relatório fiscal, e também compulsando os autos, dá para ver que não foi não é verossímil essa alegação, cuja transcrição será feita apenas o que importa. Então, basicamente, está falando que a empresa ela foi intimada e ela não apresentou nenhum dos documentos solicitados. Então, a ausência de apresentação de documentos solicitados também ela é reiterada no termo de encerramento, que está às folhas 42, fiz a transcrição. Então, o parágrafo 6 do artigo 33 da Lei 8.212, que é aplicável à situação ora sob escrutínio, é claro dispor que, se no exame da escrituração, qualquer outro documento, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real dos segurados, o faturamento do lucro serão apurados por aferição direta, contribuições devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário. Da norma supratranscrita, é ainda evidenciado que sobre os ombros da recorrente recai o ônus probatório de elidir a pretensão fiscal.
malgrado tem 7 recursos acostado a alguns documentos que foram resumos de folha, lista de admitidos e demitidos relativos aos exercícios de 2004 e 2005, eles são imprestáveis para desconstituir a presunção de veracidade que recai sobre o lançamento. Registro ainda que os documentos extemporaneamente juntados representam parcela ínfima do que fora requisitado antes do início da ação fiscal, além de não terem sido cotejados de modo a demonstrar a insubsistência da autuação. Ademais, não merece respaldo a alegação de que a RAI só constam valores integrais dos salários, sem exclusão das verbas que sabidamente não integram o salário e contribuição. Isto porque no relatório fiscal ficou consubstanciado que dos valores resultantes da divergência entre o valor mensal devido pela empresa, já abatidas as devidas deduções, e o valor realmente recolhido, surge o valor originário do crédito fiscal, que é essa diferença. Então, rejeito por essas razões a tese suscitada. A impossibilidade de correção pela taxa Selic, isso também está na súmula CARF, né, número 4, então também rejeito. A questão da impossibilidade de tipificação criminal, também, né, o CARF tem súmula falando, né, sobre a sua incompetência para se manifestar contra isso, mas eu só fiz um registro que não existe qualquer informação nos autos de instauração de percepção penal antes da constituição definitiva do crédito. O que se observa as folhas 47 do relatório fiscal, que é somente porque a gente vai julgar aqui um CFL 68 também, então, por causa disso que foi feita a representação. Então, que somente a formalização da representação pelo multiplicadoras é menor em quase as suas competências. Então, também sem razão a recorrente quanto a isso. Então, ante o exposto, eu conheço parcialmente do recurso, exceto quanto às contribuições devidas a terceiros e a confiscatoriedade da multa aplicada para negar-lhe provimento. Ok, doutora. Dúvidas? Passar a votação, Mário. Só a questão aí da confiscatoriedade, isso não acho que pegado para evitar essa discussão depois. O que aconteceu foi o seguinte, a gente não pode afastar, né, uma aplicação de uma penalidade com base em alegação de não confisco. Como eu já não estava conhecendo de parte, né, que é a questão do objeto alheio, eu aproveitei para fazer essa inclusão. Via de regra, eu aprecio essa questão, eu faço o registro de que a gente não tem competência, faço até aquela anotação de que eu nem concordo em falar que é confiscatório, que multa a gente olha razoabilidade e proporcionalidade, mas nesse caso, por não ter conhecido de parte da autuação, eu acabei colocando, e poderia ter, inclusive, ter colocado a questão da representação fiscal também, porque é súmula 28. Então, eu poderia não ter conhecido até de 3 matérias, é por isso que eu fiz essa proposta de encaminhamento. Ok. Tomás, como vota? Ok, obrigado, companheira relatora. Acompanha a relatora também. Acompanha a relatora. Caio? Acompanha a relatora. Jonan? Acompanha a relatora. Juliano? Acompanhe a relatora, presidente. Então, 641 ficou conhecer parcialmente do recurso, exceto quanto às contribuições devidas a terceiros e a confiscabilidade da multa aplicada, para negar-lhe provimento. Qual seria o próximo, doutora, da sequência? Seria o 627. Aí sim há uma discussão sobre terceiros. O recurso é exatamente o mesmo que nós apreciamos agora, só que aí, diferentemente do caso anterior, eu vou, aí me deu até esse problema, Mário, que você acabou de levantar, porque eu nem queria não conhecer parcialmente do recurso, porque fica aquele dispositivo extremamente extenso, só que como eu não tinha conhecido da confiscatoriedade no anterior, eu falei, como é que agora eu não vou considerar no próximo, né? Vai ficar uma coisa um pouco esquisita. Então, para dar ordem, mesma coisa. Tá, você consegue só dar uma resumida rápida, só para fins de publicidade? Sim, então... Nesse caso aqui, agora é terceiros, então a autuação foi pelo não recolhimento de terceiros na competência de janeiro de 2004 a novembro de 2005, assim como no caso anterior. As matérias suscitadas foram as mesmas, quais sejam questão de obrigatoriedade de prorrogação de decisão administrativa, assim, de que possa ser configurado o crime de supressão ou redução de tributo, impossibilidade de aferição indireta da base de cálculo das contribuições previdenciárias, não confisco na combinação da sanção, e ilegalidade da taxa Selic. Então, no caso, meu encaminhamento é conhecer parcialmente do recurso, exceto quando a confiscatoriedade da multa aplicada para, na parte conhecida, negar provimento.
Está sem som, presidente. Desculpa. Vou passar a votação, já que ninguém tem dúvida. Mário? Acompanho a relatora, senhor presidente. Martim? Acompanho a relatora. Ricardo? Acompanho a relatora, senhor presidente. Caio? Acompanho a relatora. Brunan? Acompanho. Juliano? Acompanho a relatora, presidente. Também acompanho. Então, ficou conhecer parcialmente, com exceção da questão da constitucionalidade da multa, e no mérito negar provimento. Vamos passar, então, qual seria o próximo, doutora, também da mesma empresa, a NET? 628. 628, já na sequência, por favor, com a palavra. Neste caso, a autuação é por causa de não recolhimento de contribuição de segurado empregado só com relação à competência 13 de 2004. As alegações são exatamente as mesmas, quais sejam necessidade de protação, mesma coisa. Então, o resultado seria idêntico ao do 628, que a gente acabou de votar, porque as matérias suscitadas são a mesma. As mesmas, né? Aceitando a minuta do voto da doutora e verificando que são efetivamente as mesmas matérias, correto? Correto. Na ausência de manifestação, vou passar a votação, doutor Mário. Acompanho a relatora, senhor presidente. Martim. Acompanho a relatora também. Ricardo. Acompanho a relatora. Caio. Acompanho. Leonan. Acompanho. Juliano. Acompanho a relatora, presidente. Então, ficou conhecer parcialmente o recurso. Só um minutinho, questão de ordem aqui, porque essa questão da confiscatoriedade da multa aplicada, né? E na emenda ela coloca a súmula CAF 2. Se você não está reconhecendo, seria o caso, só. Desculpa. Justamente, porque é essa súmula que está falando que eu não tenho competência para apreciar isso. Eu não estou analisando confiscatoriedade, porque a súmula 2 fala o CAF não é competente para passar a aplicação de lei com base em argumento de confiscatoriedade. É justamente ela que me dá o respaldo para eu não conhecer. Ok, se faz assim, Mário, não tem problema. Na verdade, como eu já tive a oportunidade de falar outras vezes aí perante o colegiado, em outras reuniões, às vezes a escola se enfrenta com matéria de conhecimento e aí não se conhece, ou então até entra no mérito dizendo que não tem pertinência, cita-se a súmula do mesmo jeito e na emenda acaba também constando a súmula do mesmo jeito. Então, digamos assim, a ordem dos fatores acaba... os precedentes dos colegiados são diversos em ambos os sentidos, mas nunca houve nenhum grande polêmica em relação a isso. Ok? Mas, foi boa observação de qualquer maneira. Então, ficou replicado o resultado. Por 627, 628 fica exatamente o mesmo dispositivo. E qual seria o próximo, doutora? O próximo da NET é o 634. Aí ele é um pouquinho diferente, porque aqui agora nós vamos falar de obrigação de multa por descumprimento de obrigação acessória, aquela de CFL 68, que necessita da obrigação principal, os autos da principal, no caso, foi o primeiro que nós fizemos, o processo de número 641, né, que tratava da questão das contribuições pagas aos segurados empregados e também a contribuição em razão da incapacidade laborativa. Então, foi lavrado, né, esse auto de infração por não ter a recorrente apresentado o documento com os dados correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. A matéria suscitada, apesar de que agora, diferentemente, nós estamos tratando de uma obrigação acessória, o recurso voluntário é idêntico, então trata da questão da aferição indireta da base de cálculo. Eu acho que revisando esse voto depois da inclusão dele na pasta para todos, eu até acabei reposicionando, porque a aferição indireta é matéria de mérito do principal, não tem nada a ver com a questão da multa. Então, eu fiz uma anotação que é idêntica, né, rejeitando que caberia sim a aferição indireta, mas se tratando de uma autuação por descumprimento de obrigação acessória, não teria que estar ali. Então, a questão, aqui o encaminhamento, né, tratando de serem as mesmas matérias, necessidade de decisão
antes de fazer qualquer ação criminal contra a supressão de imposto, ilegalidade da Selic, confiscatoriedade da multa e impossibilidade de aferição direta, eu não conheci da alegação de impossibilidade de aferição indireta, porque está ligado com a obrigação principal e não com a obrigação acessória, e também da confiscatoriedade da multa, e fiz exatamente as mesmas considerações de todos os casos com relação à Selic e com... Se me permitir uma sugestão, só coloca ali, você claro. Porque nos autos da obrigação principal, apreciada nessa mesma oportunidade para esse jogador, coloca o número do processo. Perfeito, faço sim. Para ficar bem claro para quem lê. Tá, faço sim. Faço essa retificação, então é um conhecimento parcial, sem ser, não conhecer do confisco, não conhecer da alegação de aferição indireta, apesar de rebatê-la nessa minuta. Súmula 4, Selic, súmula 28 da representação, né, fiscal, é isso, o encaminhamento é o mesmo. Estou com uma dúvida que é a seguinte, a autuação, ela, acho que o fatiador 2008, né? O processo 2008, então eles não fizeram o cálculo da multa, tem que ser feito aqui com base na... Eles não tinham como... O contribuinte postulou a aplicação da multa, a retroatividade? Não, mas é 2009, não? É um recurso voluntário antigo, né? É antigo. É mesmo, eu posso reconhecer retroatividade benigna nesse caso de ofício, porque o recurso ele é anterior. Eu acho que não, porque se a mudança foi em 2008, né? Convite em 2009. Aí, se o recurso voluntário for... Mas, de qualquer maneira, isso vai ser realizado seria realizado. Primeiro tem que ver nos autos, se a autuação ela veio, ou se a 10J fez ou não ficou claro para mim. Então, não foi feito. Então, a gente pode aplicar Lembrado, o julgamento. Da minha parte, acho que tá ok. Mas o Caio quer fazer alguma observação? Passar a palavra para ele. Não, é que, pelo menos no voto que eu baixei aqui da pasta, você cita no final aqui a aplicação da súmula 119, determinando a aplicação da súmula na hora da exigência do crédito. Inclusive, na emenda também está falando sobre o 119. Dúvida em relação se tinha sido suscitado. Não tinha, não. Então, peraí, que eu fiz uma anotação mal feita, então tá parcial. Tem essa questão, então, da retroatividade, então eu errei mesmo que eu achava. Peraí, só um minutinho. Você colocou aqui. Coloquei? 634 colocou. Ah, então ótimo. Então é isso mesmo. Ok, só tá inclusive no dispositivo. Não, então perfeito. Então é isso mesmo. Tá. Algum esclarecimento adicional, senão a gente passa a votação. Primário, como vota? Acompanha a relatora, senhor presidente. Martim? Acompanha a relatora. Ricardo? Acompanha a relatora. Caio? Acompanha a relatora. Leonan? Acompanho. Juliano? Acompanha a relatora, presidente. Acompanho, então ficou... Eu só fico uma dúvida assim... Ele de ofício determinar... Acho que pode ser. Não, acho que tá legal o dispositivo. Acho que tá legal. Esse dispositivo eu copiei de um outro que a gente até teve um debate longo sobre isso. Se a gente colocava, o Marcelo tinha uns votos nesse sentido também. Que a gente sempre que se defronta com esse dispositivo de ofício para negar o problema, eu fiz determinar, mas como se já estava em outros, vamos partir do pressuposto que está amadurecida a questão, está correto. Ok, se a da NET foi encerrar com esse ou tem mais algum? Encerrado, a NET está encerrada. Onde agora, né? Você me diz o número da... Você pode passar a palavra para um outro colega só para eu fazer essa organização igual eu fiz o da NET? Eu vou fazer o seguinte, vamos ver aqui, o que a gente pode fazer é o seguinte, a gente tem uma sustentação oral, que é o que eu estava querendo fazer na sequência, que é do Juliano, ok? E sustentações orais, como eu falei, a gente vai ter daqui para frente, na sessão presencial, a gente vai ter muita sustentação oral já, então se a gente puder realmente
os contribuintes se prepararam para essa oportunidade aqui que a gente está vivendo. Então, acho que é importante dar esse retorno, né? E poder, de certa maneira, embora não haja uma preferência, dar uma priorizada nesse processo. Até em respeito ao trabalho que eles tiveram de elaborar aí a sua sustentação. O item 701, a relatoria é do doutor Juliano, e também depois, até já avisando o doutor Caio, que também a gente vai, apesar de você saber que é um processo que tem uma complexidade, e até tendo em vista também que foram poucos os processos do doutor Ricardo que foram abordados, acho que nenhum na sessão, e existe uma preferência para o Citrovita, correto? Uma preferência, não, uma sustentação oral para um item do doutor Ricardo, que é a empresa Citrovita. Então, a gente vamos tentar, tem sustentação oral, e a gente vai tentar fazer ele hoje, se não for possível amanhã à tarde, já avisando o doutor Ricardo. Ele está programado para a parte da tarde. Foi pautado para de tarde. Ok. Mas como tem sustentação oral, vamos fazer logo ele à tarde, então vamos fazer ele no começo da tarde, então. Pode ser. Então, Juliano, com a palavra, por favor. 700, tá, item? Perfeito, estou agora desbloqueando o microfone. Comecei a falar antes do desbloqueio. Vamos lá. O 701 é Tereza, a contribuinte. A gente está falando de imposto de renda no ano calendário de 1998. Esse processo é um retorno de diligência, tá? E eu vou explicar isso aqui no meu relato. Então, recurso voluntário contra a decisão da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de São Paulo 2. Tem a ementa, né, preliminar de erro na identificação do sujeito passivo, depósitos bancários ou omissão de rendimento. O relatório constante no acórdão da DRJ de São Paulo 2 sumariza bem os fatos ocorridos. Contra a contribuinte acima, qualificada, foi lavrado em 9/5/2002, auto de infração, folhas 320 a 331, relativo ao imposto de renda da pessoa física, exercício 99, no calendário 98, por intermédio do qual lhe foi exigido o crédito tributário no montante de 224 mil, dos quais 99 mil correspondem a imposto, 74 a multa e 50 mil a juros. Conforme termo de verificação fiscal, de folhas 320 a 326, a discussão dos fatos é enquadramento legal, 330 a 331, o procedimento teve origem na apuração dos seguintes infrações: omissão de rendimento proveniente de depósitos bancários, omissão de rendimentos provenientes dos valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantidos em instituições financeiras cuja origem de recursos utilizados nessas operações não foram comprovados mediante documento hábil e idôneo, conforme descrito no termo de verificação de folhas 320 e 326. O enquadramento legal encontra-se as folhas 330 e 331, o enquadramento legal dos acréscimos legais encontra-se na folha 328. O certificado da autoinflação, em 21/5/2002, a contribuinte apresentou em 19/6/2002 a impugnação de folhas 336 a 352, alegando inciso que a conta corrente em questão é uma conta conjunta com o cônjuge da contribuinte interessada, teria ocorrido, portanto, erro na identificação do sujeito passivo, motivo pelo qual considera que o auto de infração deve ser considerado nulo. O mérito, quanto ao mérito, a interessada apresenta justificativas dos depósitos bancários. Haveria 2 depósitos que seriam justificados por empréstimos de filhos, conforme petição de folhas 307 a 308. Outros 2 depósitos seriam justificados por empréstimos da empresa Urupatinga S.A. Agropecuária e Comércios a interessada e a seu marido, os 2 sócios da empresa em questão. Outros depósitos seriam justificados pela distribuição de lucros da pessoa jurídica transportadora Assunção LTDA, motivo pelo qual o valor seria não tributável na pessoa física. Finalmente, lista outros depósitos que teriam sido efetuados por outros membros da família e por essa razão não poderia ser considerado a renda. Também questiona a pressão legal em que se baseia o lançamento guerreado, afirmando que a existência de sinal exterior de riqueza impossibilita determinar a renda tributável da contribuinte. Afirma também que os depósitos deveriam ser considerados individualizadamente pela fiscalização sem reuni-los dentro do ano calendário como se um único evento fosse. Do acórdão, da DRJ de São Paulo, julgou improcedente a impugnação apresentada pela recorrente, conforme se verifica com
resumo dos fundamentos da decisão. Sobre a preliminar suscitada pela recorrente de que ocorreu um erro na identificação do sujeito passivo, uma vez que alguma das contas bancárias objeto da fiscalização tinha como co-titular o seu marido, este não foi intimado ao longo do procedimento fiscal. A DRJ rejeitou tal alegação preliminar, considerando que, como a hora recorrente e seu cônjuge apresentam, relativamente ao exercício 99, no calendário 98, declaração de rendimentos em conjunto, estão correta o procedimento seguido pela fiscalização e não havendo que se falar em erro de identificação do sujeito passivo. Os rendimentos foram atribuídos ao casal, que declarou os rendimentos em conjunto conforme lei faculta. Em relação ao mérito que se analisou, a omissão de rendimento proveniente dos depósitos bancários não comprovados. A DRJ, em suma, entendeu que a hora recorrente não apresentou provas documentais idôneas que comprovariam as origens dos recursos creditados em suas contas bancárias. O recurso voluntário interposto via postal, em 26 de dezembro de 2008, a recorrente reitera os termos da impugnação, os pontos julgados improcedentes. A DRJ concluiu em sua peça recursal com os seguintes tópicos: houve erro na identificação do sujeito passivo da legislação tributária, objeto da auto-infração guerreado, na medida em que os rendimentos atribuídos à mesma de uma pessoa física foram reunidos para fins de cálculo de imposto de renda devido por uma única pessoa. Os empréstimos relativos realizados dentro do ambiente familiar normalmente não acompanham de formalidade constante na legislação civil para a celebração de contratos em geral, e este primeiro Conselho de Contribuintes admite a afirmação da existência de empréstimos como prova suficiente à argumentação e não cabendo à fiscalização ignorar a existência de tal prova para buscar a inversão do ônus probatório dentro do processo administrativo fiscal. O recorrente era acionista em sociedade anônima de capital fechado, propriedade de imóvel rural, e após sua alienação, a pessoa jurídica apto para emprestar os valores resultantes dessa alienação e os valores ingressaram diretamente na conta corrente analisada pelo presente auto de infração. A recorrente, ora sócia cotista da empresa, que efetuou na data de maio de 98, distribuição de lucros eram isentos da Lei 9.249/95, em seu artigo 10. A fiscalização não pode ser baseada exclusivamente nas informações prestadas ou ausentes na declaração de rendimento das pessoas físicas para basear o lançamento. A recorrente logrou demonstrar que existe depósito em sua conta corrente que são decorrentes de meras transferências de numerários entre membros da família, não se constituindo assim hipóteses os mesmos rendimentos sujeitos à tributação. Sendo os atos praticados para a fiscalização na lavratura do auto de infração, tendes a prática do arbitramento, não se vislumbra o processo administrativo, o cumprimento das regras constantes no artigo 6º da Lei 8.221, 8.021 de 90 e o artigo 9º da Lei 8.846 de 94, quais sejam, respectivamente, a identificação dos sinais exteriores de riqueza e o respeito às regras da determinação da renda omitida, as despesas a qual pede o cancelamento do auto. Da resolução do CARF dessa turma, 2202-0000-801, conversão de julgamento de diligência. Em 13 de setembro de 2017, a segunda Câmara da segunda turma da segunda sessão do julgamento, por meio da resolução já citada, o plenário de votos decidiu converter o julgamento em diligência, nos termos do voto da conselheira relatora Vilma Roberta Gouveia Sampaio, que aponta que o processo em análise não tinha condição de ser julgado considerando a falta de comprovação nos autos da identificação do cotitular das contas correntes, objeto do lançamento fiscal solicitado, ajuntado aos autos do termo de intimação de todos os cotitulares das contas correntes. Referida a decisão da Ilustre Conselheira teve como base a redação da súmula 29, vigente à época. Todos os cotitulares da conta corrente devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nelas efetuados na fase que precede a lavratura do auto de infração, com base na presunção legal da omissão de receitas ou de rendimento sob pena de nulidade do lançamento. Dessa feita, a resolução determinou a diligência para que a fiscalização anexe os autos às intimações efetuadas a todos os cotitulares das contas correntes, após intima o contribuinte para manifestar-se no prazo de 30 dias. O retorno da diligência, a fiscalização em 19 de setembro de 2019, por meio do relatório fiscal de diligência de folhas 525 a 528, concluiu a diligência
demandada pela resolução, indicando que não foram localizadas as intimações aos cotitulares das contas correntes objeto da fiscalização. No entanto, observe-se que os valores significativos da omissão de rendimentos provenientes dos depósitos não são relativos a contas individuais do contribuinte. Ademais, a fiscalização elaborou planilha identificando as contas correntes da recorrente com e sem cotitulares, apontando por conta corrente os respectivos valores objeto do lançamento fiscal. Vejamos, aí eu transcrevo as planilhas. Manifestação do recorrente sobre o relatório de retorno da diligência. A recorrente foi intimada sobre a conclusão da diligência em 26 de julho de 2019, conforme se verifica no aviso de recebimento postal, acostado às folhas 535. Em 27 de agosto de 2019, o patrono da recorrente, dentro do prazo de 30 dias, apresentou manifestação sobre a conclusão da diligência em suma. Rebate a afirmação da fiscalização de que os valores significativos da omissão de rendimentos provenientes do depósito bancário são relativos às contas individuais da contribuinte, alegando que o fato de ser apenas uma das contas fiscalizadas em conjunto não muda o fato de que os rendimentos do cônjuge e da recorrente também poderiam lá estar depositados e que, portanto, a falta de intimação do Sr. Arnaldo para prestar esclarecimentos em todos os contas recorrentes gera, como consequência, a nulidade integral do auto de infração. Alega que, para haver um lançamento preciso sobre o casal, seria necessária a intimação de ambos para prestar esclarecimento das contas, até porque a recorrente possui declaração de ajuste anual conjunta com seu marido, estando assim demonstrado que toda a parte financeira do casal é conjunta. Requer que o lançamento seja anulado pela falta de intimação do cotitular da conta, o senhor Arnaldo Leite Assunção, marido da recorrente. É o que importa relatar, presidente. Obrigado, Juliano. Então, a gente vai passar a ouvir a sustentação oral, que lembramos que é limitada ao tempo de 15 minutos, após o que vai ser parada a reprodução, se exceder, evidentemente, e pedir a todos de se ligarem seus microfones, tá? Porque senão dá problema na gravação, isso é bem importante, ok? Então, já vou passar. Bom dia, senhores conselheiros, senhor relator. O caso usuário em questão trata de auto de infração lavrado em face da senhora Tereza Assunção, para exigência de imposto de renda de pessoa física relativo ao ano calendário de 98. A acusação inicial foi de que a senhora Tereza teria omitido receitas nesse ano calendário e que tal omissão estaria caracterizada pela não comprovação da origem de depósitos bancários. Em sua impugnação, a hora recorrente demonstrou que houve um erro da fiscalização ao efetuar o lançamento com base numa conta conjunta sem que houvesse a intimação do seu cotitular. Justamente nesse sentido, a necessidade da intimação de todos os cotitulares de contas conjuntas é um tema pacífico nesse tribunal, sendo objeto, inclusive, da súmula 29. Apesar da clareza de todo esse cenário, a DRJ acabou por manter o lançamento, motivando a interposição do presente recurso voluntário. Pois bem, na primeira oportunidade em que o recurso foi pautado nesse tribunal, a ilustre relatora à época houve por bem converter o julgamento em diligência, determinando que a fiscalização juntasse aos autos as intimações efetuadas aos cotitulares das contas correntes que foram base do lançamento. Atendendo essa determinação, a fiscalização elaborou um relatório fiscal constatando que a conta corrente de número 17699, dígito 4, mantida perante o Banco Itaú, era tida em cotitularidade com o senhor Haroldo Assunção. Apesar disso, o próprio relatório fiscal dá conta de que não existiu no presente caso intimação do senhor Haroldo na condição de cotitular da conta, para que esse pudesse justificar a origem dos depósitos bancários que embasaram o lançamento. Então, nesse sentido, existe uma clara nulidade do auto de infração, decorrente justamente dessa ausência de intimação do senhor Haroldo. Nesse ponto, é relevante mencionar que o vício em questão macula a própria base de cálculo do lançamento,
Isso significa que a tentativa da fiscalização verificada no relatório fiscal de validar parte do lançamento relativamente a contas bancárias individuais é improcedente, porque a base de cálculo ela está totalmente imaculada no presente caso. Isso significa que seria necessário refazer o lançamento com uma nova base de cálculo, o que evidentemente já não se cogita nessa fase processual. Então, nesse sentido, existe uma nulidade causada por vício, inclusive material, já que essa ausência da intimação do Sr. Haroldo na condição de cotitular exige verdadeiramente a reapuração do tributo, que só seria possível em um novo lançamento. Bom, por essas razões, é improcedente o auto de infração em questão, já que houve um erro na base de cálculo, merecendo ser provido recurso voluntário para afastar integralmente as cobranças. Obrigado. Ok, senhores, eu creio que todos ouviram, né, as razões recursais do patrono, e passo novamente a palavra para o doutor Juliano prosseguir no seu voto. Obrigado, presidente. Vamos lá. O recurso é admissível, foi dentro do prazo. Está tranquilo. A preliminar de erro da identificação do sujeito passivo. Como no começo do meu voto eu cito todos os acontecimentos já relatados e já apontados na própria sustentação oral do patrono do contribuinte, eu vou para a folha 18, nas conclusões, tá? Vamos lá. Pois bem, entendemos que não há razão recorrente em relação a esta preliminar, como será a seguir fundamentado. Inicialmente, cabe destacar que a redação da súmula 29 foi revisada em sessão extraordinária de 3 de setembro de 2018, que resultou na publicação da portaria ME de 129 de 2019 no Diário Oficial da União, de 1º de abril de 2019, extraindo-se da referida alteração que, nos casos de fiscalização para a apuração da origem de depósito, a necessidade de citação do cotitular de conta bancária é obrigatória nas hipóteses em que o contribuinte apresente sua declaração em separado da cotitular da conta corrente. E vejamos, e aí cito a própria súmula. Nesse giro, mesmo antes da publicação da portaria, o acórdão no CARF 9202-007-313 da Câmara Superior de Julgamento, na apreciação do recurso especial da Fazenda Nacional, processo 10.865.000.923 de 2003, dígito 4, na sessão de julgamento 27 de março de 2019, já havia, desculpa, está escrito errado aqui, emitido entendimento no sentido de que a intimação do cotitular de conta bancária somente é necessária quando a DAA é entregue separadamente entre o cotitular das contas bancárias. Vidimenta desse julgamento com os nossos grifos. Deixo de citá-lo, porque já está aqui. Aqui a própria recorrente, na impugnação, no recurso voluntário 444-A-482, e na sua manifestação 538-A-543, sobre o retorno da diligência demandada pela resolução do CARF, afirma que o recorrente apresentou sua DAA em conjunto com a sua cônjuge. Ademais, a DRJ2 já havia embasado seu entendimento de rejeitar esta preliminar pelo fato da recorrente ter apresentado a DAA em conjunto com seu cônjuge, o titular de uma das contas bancárias, então, objeto parte do lançamento fiscal em análise, como é possível verificar a seguir do trecho do acordo. Também deixo de citá-lo, porque é exatamente esse entendimento. Portanto, pelas razões acima, rejeito essa preliminar. Do mérito, a introdução, o núcleo da LID em análise é a omissão de rendimentos provenientes de depósitos bancários, constando no termo de verificação fiscal de folhas 339 a 345, tendo como base legal o artigo 42 da Lei 9.430. A recorrente, no curso da fiscalização, conseguiu provar uma parte das origens de seus recursos depositados em suas contas correntes, porém não logrou êxito em comprovar a origem de depósitos alegados, que alega ser decorrente de empréstimos feitos a auxílios, empréstimos tomados de empresa, recebimento de lucro tributário pela empresa de transporte, outros valores depositados por membros da família.
No mérito, a recorrente busca justificar os valores que transitaram em na sua conta corrente. Sobre o ônus de comprovar a origem de depósitos bancários, ora, no caso em tela, a disponibilidade econômica é presumida em relação aos valores depositados em conta bancária da recorrente cuja origem não é comprovada, não havendo nenhum descompasso com o disposto no artigo 43 do Código Tributário Nacional, sendo tal presunção vertida em linguagem pelo legislador por meio do artigo 42 da 9.430. Aí eu cito aqui o artigo 42, deixo de ter que lê-lo. Como regra, para alegar a ocorrência do fato gerador, a autoridade deve estar munida de provas, porém, nas situações em que a lei presume a ocorrência de fato gerador, a produção de tais provas é dispensada. Sobre a questão, estabelece o Código do Processo Civil, artigo 333 e 334, que também deixo de lê-lo. A presunção legal estabelecida pelo artigo 42 é presunção relativa, qual admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao contribuinte a sua produção. De acordo com esses dispositivos, é evidente que a comprovação da origem dos valores depositados é de obrigação do contribuinte e não da fiscalização, não procedendo à alegação da recorrente de que caberia ao fiscal referida à função, nem de que seria necessário que a fiscalização comprovasse sinais exteriores de riqueza. Da recorrente. No empréstimo realizado pelos filhos à recorrente. Alega a recorrente que os valores depositados, os valores de depósito, um de 33 mil, realizado em 26 de fevereiro de 98, e outro de 21.916, realizados em 3 de novembro de 1998, ambos na sua conta corrente do Banco Itaú, 0428-2592-7, refere-se a empréstimos tomados de seu filho Gustavo Assunção e de sua filha Andréa Zaki Assunção. E por se tratar de uma operação entre familiares, não há que se exigir a formalidade que são cabíveis a operações de empréstimo com um terceiro. Sobre essa alegação, cabe-se ressaltar que a comprovação de origem para fins de inteligência do artigo 42 não significa identificar quem foi o depositante, mas também identificar a natureza da operação que deu causa a tais depósitos. Em outras palavras, não basta identificar quem depositou, mas identificar e declarar corretamente a origem das operações que deram causa aos depósitos, mesmo tratando-se de operações entre filhos e mãe. O recorrente aduz que, sendo estes empréstimos entre familiares próximos, é inviável a existência de documentos formais assinados por ambas as partes, muito menos o reconhecimento de tais valores como dívidas ou ônus reais. Sobre essa alegação, compartilho parcialmente do entendimento de que realmente, nos casos de empréstimos e doações entre familiares próximos, as provas exigidas para a comprovação de ocorrência de eventos sejam menos rígidas, porém, entendo ser minimamente necessário que tais operações sejam imputadas nas DAAs das partes. Ora, no caso em análise, a recorrente nem mesmo incluiu essas operações de mútuo na DAA, como ela própria aponta em sua impugnação, ou trouxe aos autos qualquer outra prova desse empréstimo. À vista do exposto, conclui-se que não há razão à recorrente, uma vez que deixa de demonstrar, por meio de provas hábeis e idôneas, a identificação desses depósitos, devendo ser mantida na íntegra a decisão da DRJ sobre esse tópico. Empréstimos efetuados pela empresa Urubutinga S.A. Agropecuária. Aqui a recorrente alega que a empresa Urubutinga teria realizado 2 empréstimos para ela e ao seu marido, os únicos acionistas da empresa, nos valores de 109 mil e 100 mil. Para justificar essas operações de empréstimo, traz aos autos cópia de registro de venda de propriedade de empresa para uma pessoa física, datado de 17 de janeiro de 2000, cópia de documento de ordem de crédito, folha 406, e de cheques, folhas 408, respectivamente creditados e depositados pela PF em conta corrente da conta de titularidade da recorrente, e não da empresa que vendeu o imóvel, afirmando que o valor tal é coincidente com o mesmo da venda do imóvel rural. Pois bem, não existe razão à recorrente em relação a esta alegação, pois, além de não trazer comprovação na realização do empréstimo entre a pessoa jurídica e aos seus sócios, por meio de instrumentos de mútuo devidamente firmado e os respectivos lançamentos desses créditos nas contabilidades da empresa e das dívidas da DAA da recorrente, verificou-se que as informações sobre o valor e a data da venda do imóvel não são condizentes com as alegações da recorrente, como bem foi apontado pela DRJ, que começo a ler. Porém, como se verifica nas folhas 385, o valor da venda foi de 75 mil. Assim,
Assim sendo, além de não ter pago ao vendedor, o comprador teria pago mais de um ano antes da venda o valor superior a 2,5 vezes o registro da escritura. A única conclusão possível é a ausência de justificativa para valores depositados na conta corrente. Novamente, a presunção legal relativa por certo, admitindo prova ao contrário, deve ser respeitada e conclui-se que a fiscalização agiu corretamente, desconsiderando as meras afirmações da interessada por desacompanhamento de provas. Deste modo, conclui-se que não assiste razão à recorrente, uma vez que deixa de demonstrar por meio de provas hábeis e idôneas identificação desses depósitos, devendo ser mantida na íntegra a decisão da DRJ sobre este tópico. Da distribuição do lucro da transportadora, nesse tópico, a recorrente alega que a quantia de 50 mil depositada em sua conta corrente 25.792, dígito 2 do Banco Itaú, em 12 de maio de 98, decorre de distribuição de lucros da transportadora Assunção, folhas 410, para ela e seu marido, sócio da empresa. Em relação a esta prova, apresentada pela recorrente, a DRJ apontou em seu acórdão. A única prova apresentada na existência da distribuição de lucros é a cópia do livro diário, desacompanhada de qualquer documentação comprobatória das operações nela escrituradas. Não há também cópia das folhas de abertura de encerramento do livro, como não há qualquer outra prova de origem dos valores creditados na conta corrente, que foram objeto da autuação. E como esses valores não foram declarados à Receita Federal pelo contribuinte, não há prova de que o forma pela empresa que teria distribuído os lucros não deve ser aceito por ausência de provas. Neste giro, a fiscalização também apontou, no termo de verificação, que os valores alegados pela recorrente, como recebidos em razão da distribuição de lucros, não foram declarados em declaração de ajuste anual, sendo apenas declarados sobre esta rúbrica o valor de 15 mil. Bem, bem como que, em consulta ao sistema da Receita Federal, se verificou que a transportadora declarou como lucros distribuídos em 98 um valor de 16 mil. Vejamos trechos do termo de verificação. Analisando a declaração de ajuste anual do contribuinte relativo ao ano calendário, verifiquei-se que o mesmo não concluiu, não declarou respectivo a recepção de tal rendimento, sendo a unidade de rendimentos isentos não tributáveis, mas especificamente no campo lucros e dividendos consta somente 15 mil. Consultando também os sistemas da Receita Federal, verificamos que a pessoa jurídica transportadora distribuiu lucros no ano de 1998, um total de 16 mil, sendo 14 mil para o seu Haroldo e 1.800 para contribuinte. Como fica também, como aqui também a recorrente não traz provas hábeis e idôneas para comprovar o apontamento fiscal, conclui-se concluído pela DRJ, não existe razão recorrente. Outros valores depositados por familiares, objetivo de lançamento de 5 depósitos realizados em sua conta, alega a recorrente que esses valores são transferidos entre membros da mesma família, não podendo assim serem considerados como renda, por falta de previsão legal. Bem, aqui também não existe razão recorrente, uma vez que a presunção do artigo 42 se aplica aos depósitos bancários, como já fundamentado em tópico específico, não trazendo recorrente nenhuma prova. Aplicação dos juros de mora sobre a multa de ofício, que a defesa sustenta, e eu trago aqui a súmula 108. Por todo exposto, voto por negar provimento do recurso. Esse é meu voto, presidente. Obrigado, Juliano. Está aberto aí para as dúvidas, debate. Tem alguma questão para levantar? Não, passa a votação. Mário? Acompanho o relator, senhor presidente. Acompanho o relator também. Acompanho o relator, senhor presidente. Eu acompanho também. Caio? Acompanho o relator. Leonardo? Acompanho. Eu também acompanho. Então, ficou negar provimento ao recurso. No item 701, e eu vou retomar agora com a doutora Ludmila, que ela vai passar ao enfrentamento dos recursos atinentes à empresa Brasilos, correto? E com a palavra, doutora Ludmila. Eu fiz, então, uma reorganização para trabalharmos da mesma forma que fizemos com a NET, sempre do maior para o menor. Então, o primeiro é o 643, final 23.
Presidente, eu vou pedir, então, para ler esse primeiro voto e nos demais eu faço a leitura só do que diferenciar, até não ter mais nenhuma matéria nova a ser tratada. Então, trata-se de recurso voluntário interposto pela Brasilos S.A. Construções contra o acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal de julgamento em São Paulo, que rejeitou a impugnação apresentada para manter o lançamento, que perfaz 177 mil e poucos reais, referente à contribuição patronal de 20%, a contribuição de 3% para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, bem como a multa de mora, que foi reduzida em 50%, abre aspas, uma vez que os fatos geradores dos correspondentes débitos foram declarados em GFIPs após o início da ação fiscal, conforme o relatório do fiscal do auto de infração, que está às folhas 39 e 40. Por hora, eu colaciono tão somente a emenda da decisão recorrida por bem sumarizar as matérias suscitadas em sede de impugnação. E aqui vocês vão ver que ela vai abandonar determinadas matérias. Então, no primeiro tópico era a questão da obrigação do recolhimento, cerceamento de defesa, que ela mantém, o enquadramento do SAT-RAT, relatório de representantes fiscais, que havia uma insurgência, mas que vai ser abandonada em sede recursal, taxa Selic, que também vai ser abandonada em sede recursal, multa de mora, natureza de não confisco, ilegalidade e inconstitucionalidade. Então, intimada do acordo, o recorrente apresentou em 17 de 7 de 2009 recursos voluntários às folhas 101 a 126, replicando apenas parcela das razões declinadas em sua peça impugnatória. Preliminarmente, afirmou que a ausência da descrição de fatos e da identificação clara e precisa da conduta praticada acabou por cercear a sua defesa, sendo imperiosa a decretação da nulidade do auto de infração. Em relação ao mérito, sustentou, em primeiro lugar, ser, abre aspas, ilegal a cobrança de contribuição previdenciária na alíquota de 3% para financiamento de benefícios em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, decorrente dos riscos ambientais do trabalho, porquanto não especificaram os auditores fiscais quais seriam as referidas atividades de risco e em quais estabelecimentos isso ocorreria. Por fim, alega ter a multa aplicada no patamar de 50%, violado os princípios da vedação do confisco, da razoabilidade e também da preservação da empresa. É esse o relatório. Eu difiro a apreciação da controvérsia devolvida a essa instância revisora após tecer alguns apontamentos sobre as razões declinadas pela recorrente. Em seu recurso voluntário, ela afirma, abre aspas, que o STJ adotou um parâmetro de 20% para considerar como não confiscatória a multa fiscal no caso supracitado, demonstrando-se a falta de parâmetro da autoridade autuante ao estabelecer uma multa no percentual de 50%, fecha aspas, está as folhas 123. Ocorre que, conforme já relatado, a multa em análise foi aplicada conforme o artigo 35, tendo sido seu valor reduzido em 50%, em função do disposto do parágrafo 4º do supracitado dispositivo. Então, da leitura do discriminativo do débito, que está às folhas 5, fica evidente que a narrativa apresentada pela recorrente destoa da realidade fática descortinada nesses autos. A penalidade foi fixada num percentual de 15%, e não de 50%, como ela alega. Ao longo de toda a sessão destinada à suposta confiscatoriedade, carência de razoabilidade, a afronta ao princípio da preservação da empresa, deixa clara a recorrente pretender que seja aplicada, que seja a multa aplicada em consonância com uma suposta construção jurisprudencial que a limitaria a 20% do valor da obrigação principal. Só que, no caso, por ter sido a multa fixada em 15%, carece de interesse recursal nesse ponto. Então, assim, presente os pressupostos de admissibilidade, eu conheço parcialmente do recurso. O primeiro ponto da preliminar da nulidade do auto de infração e do suposto cerceamento de defesa que ela teria sofrido. Em sua peça recursal, insiste, abre aspas, restar prejudicada sobremaneira a defesa do autuado se não puder auferir do auto de infração com precisão
quais os fatos que deram margem à tipificação legal e autuação. Fecha aspas, folha 116, e ela complementa, asseverando que, abre aspas, seu direito ao contraditório e à ampla defesa resta prejudicado, vez que não se compreende plenamente a autuação fiscal e seus motivos determinantes, o que reafirma a necessidade de declaração da sua nulidade, fecha aspas, folha 118. As folhas 19 a 21 estão devidamente expostos os fundamentos legais do débito. E no relatório fiscal do auto de infração, que está nas folhas 39 a 46, a autoridade fiscal descreve sua natureza e características em consonância com o artigo 10 do decreto 70.235, evidenciando que o crédito tributário se refere à contribuição patronal de 20% e à contribuição de 3% para financiamento dos benefícios concedidos em razão da existência de capacidade laborativa, a descrição da natureza do débito, a sua forma de apuração, os elementos examinados, comprobatórios, estão todos acostados aos autos, são suficientes para a plena ciência da exigência tributária que lhe está sendo imposta. Falhou, portanto, em demonstrar que o lançamento foi feito ao arrepio dos requisitos incrustados no artigo 10 do decreto 7235, ou que tenha ocorrido quaisquer causas de nulidade previstas no artigo 59 desse diploma. Então, eu rejeito, com base nessas razões, a alegação de nulidade. Aferição da alíquota do SAT, o verbete simulado de número 351 do STJ. A recorrente afirma que, abre aspas, há que ser diferenciada entre a alíquota entre os estabelecimentos, porquanto diferentes atividades possuirão diferentes graus de riscos e, por consecutário lógico, diferentes alíquotas do SAT. Basta imaginar, por exemplo, a atividade da indústria petrolífera. Os que elaboram em plataforma e refinaria de petróleo são sujeitos a um risco maior do que aqueles que ocupam cargos administrativos. Fecha aspas, está as folhas 119. Entretanto, nos exatos termos do verbete simulado 351 do STJ, quando a empresa tiver um único cadastro nacional de pessoas, um único registro no cadastro nacional de pessoas físicas, a alíquota de contribuição para o SAT será ferida pelo grau de risco da atividade preponderante. Apenas de forma lacônica, valendo-se de lições doutrinárias e jurisprudenciais, tenta a recorrente elidir a alíquota aplicada. Em momento algum explica e demonstra o porquê de, no caso concreto, ser aplicável uma alíquota inferior a 3%. Da leitura do Estatuto Social da recorrente, fica claro ter a sociedade por objeto, abre aspas, a exploração do ramo de construção civil por conta própria de terceiros, empreitada de mão de obra relativa à sua atividade, exportação, importação, comércio, apresentação com máquinas e materiais para construção, podendo inclusive participar de outras sociedades, fecha aspas, com KNAI, obras de urbanização e paisagismo. O relatório de lançamentos indiscriminativos do débito, as folhas 8 a 14, demonstram que as contribuições apuradas se referiam apenas ao estabelecimento de CNPJ 473-232, final 51. Por ter a recorrente apenas um cadastro único e exibir como atividade preponderante a construção civil, correta está a aplicação da alíquota no percentual de 3%. Então, deixo de acolher por essas razões até suscitada. A conclusão, eu então conheço parcialmente do recurso, exceto quanto à excessividade da multa aplicada, porque lhe falece interesse recursal, para negar provimento. Alguém quer ter algum esclarecimento? Acho que esse caso está bem simples, né? Passar a votação, Mário. Acompanhe o voto da conselheira. Martim. Acompanhe também. Ricardo. Acompanhe o relator. Caio. Acompanhe o relator. Acompanho. Juliano. Acompanhe a relatora, presidente. Também acompanho, e eu aviso agora uma pausa de 5 minutos, não é combinado, não vai chegar a perder a continuidade, porque é muito breve, tá? Pedir para a assistente, então, dar uma pausa. Gravação encerrada.